Salve, salve galera, começando mais um vídeo do 3 pontos e a falta. Playoffs da NBA pegando fogo, Filipão. Hoje é dia de falar das vitórias aí, dos brilhos individuais. Vamos falar da vitória do Los Angeles Lakers, capitaneado pelo LeBron James, venceu o Memphis Grizzlies e abriu 3-1 na série em Los Angeles. Volta agora para Memphis, podendo fechar a série. E também vamos falar da atuação de gala, Filipão. Jimmy Butler, o senhor Clutch, Buckets, meu amigo, é o seu momento, senhor Bruno Silva. Fez valer o seu apelido na NBA, 56 pontos, garantiu mais uma vitória do Miami Heat, que está a apenas um jogo de eliminar o Milwaukee Bucks. Vamos falar tudo sobre esses dois grandes jogos, mas antes disso, é o momento da gente pedir aqui o seu like e pedir principalmente para você assinar o canal do 3 pontos e a falta, porque falta, ó, isso aqui, ó, falta o quê? 20 inscritos hoje. pra gente chegar em 3 mil? Hoje, Bruno. É hoje. Família, realize nosso sonho hoje. Vamos 3 lá. mil hoje. É isso, apenas isso. A gente conta com o apoio de vocês para crescer cada vez mais e para chegar cada vez mais fãs de NBA. Filipão, ontem o negócio foi maluco, cara. Vamos começar aqui com Lakers 117, Grizzlies 111. Jogo decidido na prorrogação, graças à intervenção de um homem. Porque parecia que em certos momentos, Filipão, era só ele que tava jogando. LeBron James. E de fato foi, né? O cara arrancou essa vitória das mãos do Memphis, que chegou muito ligado. Memphis, né, veio... Aquela apatia que a gente tinha visto no jogo 2 desapareceu. No jogo 3 desapareceu. Os caras vieram querendo roubar o mano de quadra, mas o LeBron, meu amigo, o LeBron quando é provocado, sim, esquece, velho, esquece. O cara, 20 rebotes, 22 pontos, praticamente ficou muito perto de um triplo-duplo, na verdade, e foi o grande destaque do time nessa partida de playoffs, Filipão. Absurdo, que noite a gente teve ontem, né? Acabou o jogo do Heat, 46 pontos do... 50, perdão, tô tirando 10 pontos do Jimmy Butler. 56, Filipão, 56 pontos do Jimmy tá Butler, maluco. E eu falei, cara, o que mais pode acontecer na noite de hoje? E a gente teve um jogo típico de playoff, um jogo inacreditável, Bruno. E como eu falei pra você ontem, como eu amo os playoffs da NBA. Não dá, gente. Eu sou suspeito pra falar, mas, cara, eu acho que não tem atmosfera do mundo, de esporte algum, que chegue perto do que a gente viu ontem. Dormir de madrugada, mas, pô, feliz, sabe? Vendo um basquete de alta qualidade, vendo esses caras chamando a responsabilidade, então é muito legal. Não, quando eu vi que o jogo começou com o Lakers agressivo e o Vanderbilt matando bola de 3, como eu sugeri no último vídeo, nossa, quem não viu do Lakers, eu falei, cara, o Vanderbilt foi brilhante na defesa, mas eu quero ele um pouco mais engajado ofensivamente. E ontem ele foi. Eu achei que ia ser um atropelo. Mas foi então que Ja Morant e Desmond Bane tomaram conta do jogo e foram por inteiro a melhor dupla em quadra. Literalmente, até o quarto, até metade do quarto, quando o senhor D'Angelo Russell, que teve um jogo muito fraco nos dois lados da quadra, fez 3 bolas de 3 consecutivas e é ejetado. Aí, Bruno, naquele ponto, não apenas a diferença do placar tinha sido, né, tudo que o Bane construiu o jogo inteiro se evaporou, mas o Ja e ele também esfriaram ofensivamente. Então, ficou um momento no jogo que o jogo estava em limbo. Nenhum dos dois times conseguia pontuar. Mas é aí, Brunão, que surgiu a oportunidade de alguém chamar a responsabilidade e se tornar um herói. E esse cara foi ninguém menos que o rei, ninguém menos que o senhor LeBron James, com 38 anos de idade. Mesmo que ele tenha tido, na minha opinião, dificuldades ofensivas a noite toda, ele chutou só 8 de 18 de quadra e 1 de 7 de 3, sobrou vontade. Você falou, né, que parecia que só um cara queria jogar, mas não faltou raça pra esse cara. Eu achei que ele foi agressivo desde o começo do jogo e não à toa ele terminou o jogo com 20 rebotes. Não foi o recorde do LeBron nos playoffs, foi o recorde do LeBron na carreira dele. E o cara tá fazendo isso com 38 anos, num jogo em que o time se construiu ao redor dele para que ele não tivesse que se dedicar aqui, se doar tanto em quadra, que jogar 40, 45 minutos por noite, ele chamou de novo responsabilidade. E se você parar pra pensar, Filipão, de certa forma, todo aquele tempo em que a gente viu o LeBron, esses últimos, sei lá,
um mês e meio desde a trade deadline, que a gente até comentou isso em alguns vídeos, né? Poxa, o LeBron finalmente tá deixando o time jogar por ele, tá deixando o Anthony Davis tomar o protagonismo, tá deixando, né, os jogos que você às vezes veria ele fazendo 30, 35 pontos, porque não tinha alternativa e aí ele tava mais tranquilo. Talvez era pra gente ter a possibilidade de ver ele dando seu máximo em momentos como esse, como você falou, né? 38 anos. É absolutamente admirável e impressionante que um cara com 20 temporadas de NBA nas costas ainda consiga ser capaz de decidir jogos dessa magnitude, mas de certa forma eu acho que também mostra o quanto que a estratégia do Lakers foi acertada, né? De poder dar ao LeBron essa oportunidade de escolher quando ele pode ser esse LeBron que a gente viu ontem, né, cara? Isso eu acho que é importante também ressaltar. Mais incrível é a vontade dele, né? Um cara com 38 anos, tem muitos jogadores na liga que passam de 30 já tem dificuldades de se motivar em partidas. Esse cara é muito vencedor, senhoras e senhores. Esse cara, ele quer muito, ele gosta muito, tem que se admirar isso. Além dos 20 rebotes, 7 assistências e 2 blocos, Bruno. Ou seja, mesmo que as bolas não tivessem caindo ofensivamente, ele ajudou o Lakers de todas as outras maneiras. E quando desesperadamente precisavam de ponto para ganhar o jogo, obviamente, foi ele que cresceu o aspecto tático, deixou o orgulho de lado e falou, cara, você tem que ganhar feio, a gente vai ganhar feio. Ele partiu para cima da defesa de Memphis e como ele fez a carreira dele inteira, ele foi simplesmente imparável, porque ele é uma combinação perfeita entre força física e refinamento técnico. Ele penetrava, literalmente jogava os cotovelos, os ombros assim do Tillman, do Jaren Jackson Jr., que fizeram um trabalho excelente a noite inteira, Bruno. Fizeram uma barreira debaixo da cesta. Por isso o AD teve dificuldades, mas o LeBron falou, cara, agora é hora do tudo ou nada. Ele partiu como um trem em cima dos caras, chamou o impacto físico, a fisicalidade e pontuou na bandeja. Então, Bruno, cara, ele trouxe a torcida de volta pro jogo, o time se inflamou e eles amassaram o Memphis, né? Quando o jogo foi pro overtime, quando foi pro prorrogação, que, né, o jogo foi pegado no quarto. A prorrogação, por conta do LeBron James ter inflamado o jogo, a torcida voltou pro jogo, inclusive o próprio elenco de suporte voltou pro jogo. O Austin Reeves fez algumas penetrações muito importantes, além do LeBron, foi o único cara que atacou o garrafão, na minha opinião. O Anthony Davis teve alguns rebotes muito cruciais nessa stretch final. Mas, para finalizar bem rápido, algumas coisas me incomodaram. É muito legal o Lakers vencer um jogo feio assim. É muito legal você ver que eles são capazes de vencer. Deixa eu tô virando aqui ao vivo aqui, galera. É isso. É muito legal você ver um time capaz de vencer. Depois você centraliza aí, Bruno. Qualquer coisa. Tá tranquilo. O Lakers venceu um jogo, Bruno, em que o Hachimura também tem o pior jogo da série dele. Ele que tem sido um cara de muita confiança. Um jogo em que o Dan Schroeder cometeu muitos turnovers o jogo inteiro. Um jogo em que o Anthony Davis, a gente critica ele, a gente cobra dele, né, Bruno? Mas, cara, o AD ter tido um aproveitamento de 4 de 13 de quadra, Bruno. O cara terminou o jogo com 12 pontos, né? Jogando 42 minutos, é muito pouco. Então, mas mesmo assim, o Lakers conseguir vencer uma partida dessa, cara, é louvável. Porque essa vitória era crucial. Se o Lakers perde a partida de ontem, eles vão para Memphis com uma desvantagem, porque o Memphis resolveria em casa. Sim. Eles teriam mais jogos em casa do que o Lakers nessa stretch final. Então o Lakers venceu ontem, leva o jogo para Memphis, precisando de ganhar mais um jogo de 3 e praticamente encaminha a quadra. Então todos crescem o LeBron James. Assim, eu acho que foi um jogo que o Lakers simplesmente não podia perder, né? Se ele tivesse alguma aspiração aí para conseguir ganhar essa série, esse jogo realmente era fundamental. E eu acho que, assim, obviamente eu acredito que o LeBron é perfeitamente capaz de ter um jogo parecido com esse lá em Memphis. Eu acho até provável que isso vai acontecer. Tendo em vista, né, não posso deixar de citar aqui novamente o quanto que eu acho que as provocações do Dillon Brooks foram responsáveis por essa inflamação do LeBron. Ele estava ali relativamente tranquilo dentro de quadra, a gente não estava vendo aquele LeBron ultra competitivo ainda. E eu acho que, de certa forma, o Brooks foi responsável por trazer esse cara para dentro de quadra, quando ele começa a provocar ele com a série indo para
para Los Angeles. Né? Assim, então eu acho que é muito provável, mas de fato eu espero uma partida melhor do elenco de suporte do Lakers. Assim, realmente o Com Lakers certeza. precisa do Hachimura jogando bem, precisa do Austin Reeves jogando bem, obviamente é titular agora, mas né, durante muito tempo da temporada foi um cara da segunda unidade. Precisa muito do Dennis Schroeder jogando melhor. Eu acho que Dennis Schroeder, especialmente ali no clutch time, eu acho que ele errou muito. Não dá pro Schroeder errar desse tanto. É um cara que tem sido super importante, tem feito arremessos cruciais nos jogos dessa série e precisa fazer com que a bola volte a cair. Mas eu acho que tá encaminhado, cara. Por incrível que pareça, assim. A gente falou muito sobre como essa série, o Memphis poderia ser um matchup legal pro Lakers, não tanto em termos táticos, mas acho que em termos justamente dessa experiência que a gente tá vendo agora fazer a diferença dentro de quadra, né? E agora o Lakers pode fechar essa série realmente muito por conta dessa experiência, eu acho. Eu vou só passar rapidamente pelo Coach Darvin Ham uma vez mais. Eu sei que a galera adora quando eu falo dessa leitura da parte do nosso querido professor Pardal do Lakers. Bruno, você falou dos caras aí, né, do elenco de suporte, mas eu também acho que muito parte do Darvin Ham. Eu, cara, não gosto muito de criticar treinadores por decisões, porque a gente não entende, a gente não tá participando dos treinamentos, mas, cara, no quarto ontem, o Troy Brown Jr. e o Malik Beasley tinham mais minutagem do que o Rui Hachimura. Sim. Você não pode chegar nesse ponto do jogo tendo o seu melhor cara do banco a série inteira jogando menos minutos do que esses caras que estavam frios na partida. Ele tem que ter uma leitura melhor, porque isso pode custar vitórias. Sim. A alternação entre os armadores também, para mim, às vezes me incomoda. Porque, como você falou, o Dan Schroeder ontem teve um jogo muito frio. E ele insistia com o Schroeder em quadra. Então, a gente precisa ver um pouco mais assim dessas decisões mais acertadas, com menos ego e mais praticidade. A gente não tá jogando hoje, não tem nada de errado. Tenta outra pessoa. O Lakers construiu um elenco robusto para essa situação. E a gente quer ver o Darvin Ham ajudando, dando mais chances para esses caras vencerem partidas. É isso. Bom, vamos torcer para que isso aconteça aí, né? E vamos ficar de olho, obviamente. O Lakers e o Grizzlies se enfrentam já amanhã, né? Já na quarta-feira, nesse jogo 5 que pode fechar aí a série a favor do time de Los Angeles. A gente vai acompanhar, obviamente, todas o desenrolar dessa série aqui no 3 Pontos e a Falta. Filipão, eu posso dizer para você que a atuação do LeBron James, por mais magistral que tenha sido, foi apenas a segunda melhor atuação da noite, porque às 20h30, horário de Brasília, tivemos um show de Jimmy Butler. Que momento, hein, Brunão? Meu amigo, não, assim, o microfone é seu. Rapaz, é nessas horas que a gente fica em êxtase com o próprio time, foi esse jogo, assim, porque é muito engraçado, porque eu tava... o jogo... A minha sensação com o jogo, ela nos primeiros 10 minutos, parece que ela se concretiza, assim. Especialmente quando a gente teve a notícia de que o Giannis estava voltando pra jogar, e isso já estava previsto, que ele ia voltar pra jogar exatamente o jogo 4, né? E aí eu falei, cara, se o Bucks ganhar com 10 de diferença, eu já acho que já foi um resultado, assim, muito digno pra Miami. E foi exatamente o que aconteceu. Primeiro quarto, o Bucks ele já larga na frente muito rápido e só não consegue essa diferença de 10 pontos porque o Butler começa a aparecer, né? Fecha 33-28 o placar, com Jimmy Butler anotando nada mais nada menos do que 22 pontos do time de Miami no primeiro quarto. E isso se repetiu em basicamente todo o jogo. E no final, né, o Butler pegando fogo, cara, tava caindo tudo, absolutamente clutch, inflamou a torcida empurrou o time, de modo que eu vi o Bucks desestabilizado como poucas vezes eu vi. Não é fácil tirar o Bucks da sua zona de conforto. Eles já tiveram séries de playoff em que eles passaram por situações extremamente adversas. Eu pego a final de 2021 como exemplo, quando eles tiram um 2-0 do Suns e conseguem vencer. O jogo 7 contra o Brooklyn Nets, nessa mesma temporada com o título do Bucks, onde eles conseguem vencer na prorrogação o time do Kevin Durant, partidaça. Então, assim, não é fácil derrubar o Bucks
mentalmente. E eu senti que isso aconteceu naqueles minutos finais da partida, Filipão. Digo com tranquilidade que essa é provavelmente a maior atuação de playoff individual de um jogador do Miami Heat. Isso não é pouco, tá? Não é pouco. Eu ia falar isso exatamente agora, Bruno. O Heat tem 3 anéis. E nessas 3 equipes campeãs, jogaram caras como Dwayne Wade, como Shaq O'Neal, como Chris Bosh, como Alonzo Mourning, como Mr. LeBron James também jogaram, Bruno. E ontem, Absurdo. o Jimmy Butler tem a maior pontuação da franquia na história dos playoffs. É louvável. Não é algo pequeno que ele fez ontem, justamente dado o contexto, né? E, Bruno, melhor ainda pra mim, eles, cara, foram dominados completamente o jogo inteiro, como você bem trouxe. Administraram uma desvantagem de 11 pontos a partida inteira. E foram jantados dentro do garrafão com o retorno do Giannis e o jogaço do Brook Lopez. Perderam a batalha dos rebotes 54-40 e cederam 16 rebotes ofensivos. O Adebayo não sabia quem ele marcava, cara. Ele não sabia se ele ia pro perímetro marcar o Giannis ou se ele ficava no garrafão pra marcar o Brook Lopez. Porque ele é o único cara grande desse time, Bruno. É aí que a gente vê o tamanho do mismatch, o tamanho do feito do Jimmy Butler. Um time do Miami não é um time feito para bater de frente com o Milwaukee Bucks. Eles não têm peças, eles não têm corpos para jogar em cima de todos esses caras físicos que podem machucar, né? Mas eles tinham um cara que se recusou a perder ontem, que entregou tudo e mais um pouco, né? Ninguém acreditava, o jogo praticamente decidido, e o cara decide ter o maior jogo da carreira dele, quando mais se precisava. Então, quando o coração fala mais alto assim, Bruno, não há talento, não há altura, no aspecto físico, do outro lado consegue atrapalhar. Você falou dos 22 pontos dele no primeiro quarto, o Miami fez 28. Ou seja, só ridículo, 6 cara. Pontos do time não saíram das mãos dele. E aí no quarto, o Heat perdendo por 14 pontos, Bruno, ele faz mais 21. Ou seja, eu assistindo em casa, cara, pra gente que ama esse esporte, ver alguém entrando nesse estado de flow, em que ele simplesmente para de pensar e deixa o basquete falar por ele, cara, é algo que me arrepia real. O quarto de Jimmy Butler ontem, Bruno, pra mim não fica em nada atrás de... Absurdo, cara. Atrás de performances... Isso, atrás de performances históricas de Kobe Bryant ou de Michael Jordan. Era só a bola chegar na mão dele, que a gente sabia que ele ia tirar um coelho da cartola e ia resolver, e ele fez isso. 56 pontos, chutou 19 de 28, 15 de 18 do lance livre. Foi a 4ª maior pontuação da história dos playoffs, só ficando atrás do Michael Jordan, com 63 pontos e 86, Elgin Baylor com 61 em 1962 e o Spider Mitchell com 57 em 2020. E pra ficar melhor ainda, Bruno, foi uma noite que o Giannis teve um triplo-duplo. Sim. E que o Brook Lopez fez 36 pontos contra o time de melhor recorde da liga, contra o time de seed 1 e ele sendo a seed número 8. Bruno. E podendo fechar a série em casa agora, né? Porque vai ter o jogo 6 de volta isso em Miami, que eu ia falar, né? Bruno. Cara, pra inestimável envelopar. isso. Inestimável. Cara, antes de você envelopar, eu queria só dar um destaque muito rápido pro banco do Miami. A noite é sua, o dia é seu hoje, irmão. Porque, obviamente, o Jimmy Butler foi o herói da partida. Obviamente, a gente vai ter que falar dele mais do que todos os outros jogadores, porque ele ganhou o jogo sozinho. Mas eu acho que teve 3 caras muito importantes ali em momentos cruciais que também contribuíram um pouco. Principalmente o Caleb Martin, cara. O Caleb Martin precisou ser um cara mais ativo dentro do garrafão, justamente por conta desse mismatch com o Giannis e com o Brook Lopez, e ele correspondeu. Não só ele conseguiu 8 rebotes defensivos, como ele também conseguiu 12 pontos, dos quais, né, metade de bola de 3. Então o cara foi um 3&D ali, super importante, né, inclusive acho que o plus-minus até, ele denota o quanto que ele foi importante, porque o plus-minus dele é positivo 16 nessa partida. Junto dele também, acho que caras que também ajudaram ali no perímetro de maneira crucial, e não deixaram o Bucks ficar muito na frente no placar, foram o Kyle Lowry, por incrível que pareça, vindo do banco, tá conseguindo render muito melhor do que quando ele tava de titular. E, cara, o Duncan Robinson, cara, com 9 pontos, 3 de 4 acertos de bola de 3, eu não sei o que tá acontecendo com esse cara, velho. A minha teoria é que o Erik Spoelstra, ele descobriu a viagem no tempo, e ele foi buscar o Duncan Robinson lá da bolha, cara, porque
Não faz o menor sentido. Esse cara não tava jogando nada. Ele tava sendo completamente preterido. Tá jogando agora e tá entrando mais nessas partidas por completa falta de opção. Brunão. E tá comparecendo, cara. Eu não tô entendendo o que tá acontecendo com o Robson. Eu não tô entendendo. Jogando pelo contrato. Hip culture. É isso. É isso que eu tenho que dizer. Mas só pra envelopar muito, muito rápido. Eu ainda, Bruno, os dois únicos times em que eu acreditaria nessa situação, Boston Celtics e Milwaukee Bucks, estando 1-3. Só esses dois times na liga inteira. Por isso eu vejo o Bucks longe de estar morto. E vai se motivar muito depois desse jogo do Jimmy Butler. Assim, o lado do torcedor tá falando mais alto, mas sim, eu acho que essa série vai a 7, viu? Mas aí que tá, Bruno. Eu acho que a vitória ontem foi muito importante, porque o Milwaukee tem que ganhar os próximos 3 jogos, sendo que um ainda é em Miami. E a gente tem visto como que esse time do Heat tem se transformado em casa, principalmente o Jimmy Butler, e esse elenco de suporte pega fogo lá na Flórida. Ou seja, é uma missão muito difícil do Bucks. Eles vão ter que dar a vida para não ser eliminado e evitar esse vexame. É isso, Filipão. A gente vai acompanhar essa série, vai acompanhar as próximas séries aí de playoffs também da NBA. Hoje a gente tem aí o Celtics podendo fechar a fatura contra o Atlanta Hawks, jogando em casa. E a gente também tem possibilidade aí de Nuggets também e Wolves. O Nuggets conseguir também fechar a fatura contra o Wolves também jogando em casa. E o Suns, Filipão, vai pegar o Clippers também lá no Arizona. Então 3 séries com possibilidade de fecharem nesta terça-feira. A gente vai ficar de olho e amanhã a gente tá de volta aqui para comentar tudo no 3 pontos e a falta. E agora a gente quer saber a sua opinião. Qual foi a maior performance individual dessa noite? Pode dizer que foi o Jimmy Butler aqui embaixo. Não se esquece também de curtir o vídeo e de assinar o canal do 3 pontos e a falta e ajudar a gente a chegar cada vez mais fãs de NBA. Filipão, grande abraço, tamo junto. A gente se vê amanhã com mais playoffs da NBA. Valeu!